Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu primeiro draft simulado aqui no YouTube. E, bom, é isso, muita gente pedindo, frases de efeito inclusive nos comentários, falando que tem criança chorando pedindo. Muito obrigado a você que fez esse drama. E essa é a diferença da nossa cobertura em relação ao ano passado. Ano passado, por conta de estar envolvido com a Major League Baseball também nas transmissões, eu não conseguia fazer dois drafts simulados, e meu draft simulado era mais perto da primeira noite de draft, da primeira rodada. Este ano eu venho soltando aí na primeira semana de abril para vocês. O draft simulado by Anthony Curti é um oferecimento de Like Plus, o nosso sistema de membros que dá acesso a mais vídeos, mais conteúdo. Então, você que é membro, é você que permite aí a gente ter pelo menos 2 drafts simulados antes da primeira rodada, certo? Vamos às regras. Primeiro de tudo, muita gente fica em dúvida, não é o que eu faria, é o que eu acho que o time vai fazer, tá? É importante a gente frisar isso desde o início. Talvez eu consiga fazer um terceiro draft simulado, que é o que eu faria, né? Humildemente, o que eu faria como general manager, né? Eu tenho que me colocar no papel de todos os times aqui como GM. Outra coisa, não fiz trocas. Por quê? Porque pela primeira vez em algum tempo, todos os times têm escolha na primeira rodada. Por conta disso, eu fiz questão de não fazer troca para evitar de algum time não escolher. Eu vou dar um exemplo. Tampa Bay, vamos imaginar que, sei lá, o quem que eu coloquei para Tampa Bay? Vou dar um spoiler aqui já, o Jihad Campbell. Se o Jihad Campbell não estiver disponível, sei lá, pode ser que Tampa resolva descer para algum time que queira o Jackson Dart, porque a Tampa escolhe na frente de Pittsburgh, né? Então pode ser que Tampa suba. Ou vamos imaginar que Pittsburgh não escolha o Jackson Dart, pode escolher o Walter Nolan, pode escolher um jogador de interior de linha defensiva, porque o Cam Hayward em breve vai estar aposentado para reforçar a linha defensiva, papapipopopó. E aí o Dart está caindo. Aí, sei lá, Minnesota na 24. Putz, não tem nenhum safety que eles gostariam, não tem nenhum jogador de linha ofensiva que eles gostariam. Vamos trocar para baixo, para algum time que queira a opção de quinta rodada e pegar o terceiro quarterback dessa classe, que é o Jackson Dart. E aí Minnesota não escolhe na primeira rodada, o torcedor dos Vikings fica com cara de trouxa assistindo esse vídeo. Então você, torcedor dos Vikings, eu não quero que você fique com cara de trouxa, quero que você fique feliz. Então Minnesota escolhe aqui necessariamente. Então vocês já viram que eu mencionei alguns times que podem descer, por exemplo. E claro, a gente vai ter vídeos sobre isso mais pra frente. Este vídeo é um oferecimento do Like Plus, nosso sistema de membros, né, o Curti Plus, que é a membership aqui do YouTube. Com ele você tem acesso a mais vídeos, a mais conteúdo e tem a modalidade Academy agora. A antiga modalidade Hall of Fame é a Academy, que vai ter acesso a cursos exclusivos de futebol americano. Nesta sexta-feira eu vou fazer a primeira aula, que é aberta para todo mundo, tá? Mas é uma aula bônus sempre para os membros. Eis que começa a chover em São Paulo. Olha só que poético. Vocês conseguem ouvir? Que hora maravilhosa que eu escolhi para gravar esse vídeo. Então eu vou agora para as escolhas 1 a 11, mas antes eu vou esperar essa chuvinha passar, embora seja muito gostoso esse barulho de chuva, esse cheiro de chuva, amo o cheiro de chuva, né? Cheiro de terra molhada, num lugarzinho no meio do nada, como diria Toquinho, uma canção com o Sandy Júnior. Já parou? Já parou, produção. Então vamos lá, vamos de 1 a 11 começar nosso draft simulado. Bom, vamos começar então com a primeira escolha. O Tennessee Titans está on the clock e começa o nosso draft simulado. O Tennessee Titans não trouxe competição para Will Levis e vale lembrar uma máxima muito importante. A paciência com os jogadores que não foram escolhidos na primeira rodada é muito menor. Mitchell Trubisky, Justin Fields, Daniel Jones, eu poderia citar vários casos de jogadores escolhidos na primeira rodada que tiveram mais paciência de seus times que o costume. E mais do que isso, existem mais oportunidades. O rótulo de primeira rodada sempre ajuda um quarterback, não tem jeito. É isso aí. Thor, Deus do trovão, ou Deus do martelo, sei lá, está concordando. Né, Chive? Tá com medo da chuva. Ficou bem aconchegante, né? Esse barulhinho de chuva, que gostoso. E, quer dizer, trouxe o Tim Boyle. É evidente para mim que os Titans vão escolher o Cam Ward. É evidente. Porque houve uma mudança de postura na comissão técnica e também na montagem do elenco, né? O Derrick Henry saiu, chegou o Brian Callahan, gastaram dinheiro com wide receiver. Claro que a dupla de wide receivers hoje, Ridley e Burks, que nada mais é do que A.J. Brown de baixo orçamento, baixíssimo orçamento, ela não me ajuda a ajudar esse quarterback aqui. Mas a primeira escolha é o Cam Ward. Cam Ward é um prospecto fisicamente bem adequado na posição de quarterback, um braço forte, pode fazer todos os lançamentos. Eu acho que ele tem algum probleminha com a Hero Ball, que nem o Caleb Williams tinha em USC, né? Algumas bolas, alguns passos mais forçados que deveria.
Talvez ele tenha dores de crescimento nesse aspecto, mas eu acho que nesse aspecto, pensando na posição de quarterback, ele tem que ser a primeira escolha. Eu vou fazer essa claquete aqui para eu saber na edição quando eu tenho que colocar o quadradinho aparecendo, tá? Cam Ward, primeira escolha, Tennessee Titans. Aliás, muito obrigado aos amigos do Pro Football Network, se eu não me engano, que ajudaram aí com a ferramenta deles de draft simulado, tá? Essas imagens aqui são de lá. Acho que é Pro Football Network, que é onde o PP está trabalhando agora. Segunda escolha. Agora eu fiquei bastante na dúvida, porque o Jimmy Haslam, o dono do Cleveland Browns, ele já jogou o Deshaun Watson embaixo do busão de vez. Ah, que pena, né? Tadinho do Deshaun Watson, ser humano tão bacana, né? Poxa. Enfim, quarterback excelente também, né? O que tá jogando de bola, o Deshaun Watson. Não estamos em 2020, pessoal. Estamos em 2025 e o dono dos Browns já mostrou arrependimento em relação à troca. Portanto, o que seria bom para compensar um contrato cagado de quarterback veterano? Um quarterback calouro. Eu acho que existe a possibilidade do segundo quarterback do board, do Sanders, ser escolhido por Cleveland. Talvez no meu próximo draft simulado eu faça isso. Fiquei bastante inclinado. Mas ainda talvez não seja a hora de queimar esse cartucho, até porque o Shadow Sanders não vale uma segunda geral. Ele não vale nem uma top 5. Eu não sei se a diretoria de Cleveland, a comissão técnica, está tão pressionada assim, como está do New York Giants, para isso acontecer. Por conta disso, eu vou com Abdul Carter, melhor edge, melhor apreciador de passe de Penn State, indo para Cleveland, uma primeira passada formidável, excelente movimento. Existe um termo que usam bastante de um movimento em específico, ou um conjunto de movimentos de pass rush, que é ghost, que é você fingir que vai fazer uma coisa, faz outra e pega o calcanhar de Aquiles do bloqueador. Isso está na minha cabeça porque eu estou terminando Ghost of Tsushima, um excelente jogo de samurai que você utiliza de estratégias que não são tão samuraitísticas, né? Tipo envenenar os seus inimigos, por exemplo, usar kunai, né, que é aquela estrelinha ninja, e enfim, não é a maneira honrada, mas enfim, Pass Rush não tem disso, né? Ele tem essa habilidade muito boa, um bom trabalho de mãos, mas ele não é perfeito. Na minha visão, Abdul Carter é um jogador que cai no chão mais do que deveria, por exemplo, assistindo o tape dele isso ficou muito evidente, contra o High State, por exemplo, mas também a força de jogo dele me deixa um pé atrás. Ele não é fisicamente como o Myles Garrett, tá? Mas para mim é o melhor pass rusher dessa classe, com uma alavancagem fantástica. A alavancagem é aquele movimento de entortar o tronco sem perder equilíbrio para ir para cima do quarterback e abrir espaço contornando o arco, tá? Alavancagem, contorno de arco, que em inglês os analistas chamam de bend. Adoro Abdul Carter, uma boa escolha aqui para Cleveland. Ah, mas o Myles Garrett não vai ficar? Pois é, então, já que o ataque é meio que não tem muito o que fazer, e se você draftar um quarterback, provavelmente ele não vai mudar muito a equação, que tal ter Myles Garrett e Abdul Carter no mesmo front? Bacana, né? Por que não Travis Hunter? Bom, acho que a dupla de cornerbacks dos Browns é boa o suficiente. Denzel Ward e o Martin Emerson são mais Abdul Carter nesse contexto, né? Para ser pareado com Myles Garrett, provavelmente seria aí uma das melhores duplas de pass rushers da liga. Agora vamos com o New York Giants. O New York Giants escolhe o Shadow Sanders, quarterback de Colorado, filho do Deion Sanders. Para mim é muito difícil que os Giants não escolham um quarterback nesse draft se o Shadow Sanders estiver disponível. Se for o Jackson Dart aqui, eles não vão escolher um quarterback agora, eles podem voltar para o final da primeira rodada, então fiquem de olho no próximo draft simulado que eu vou inventar nesse aspecto, tá? Mas com o Shadow Sanders disponível, aí não tem muito para onde fugir. E por que eu digo isso? Porque a diretoria do time, o dono do time, o senhor Mara, né, que é inclusive parente da Rooney Mara e da outra atriz lá que é Mara também, que fez o House of Cards, inclusive uma linhagem fantástica dessas meninas aí, né, porque meio que Steelers e Giants, uma coisa impressionante, a família real do futebol americano. Menina não, né, porque elas devem ter o quê, 35, 40 anos, menina, acho que também são mais velhas que eu acho. Enfim, e aí o seu John Mara está pressionando provavelmente o Brian Daboll e o John Schoen. Os dois ficaram, mas eu acho que com um custo. Provavelmente na reunião que manteve o Daboll e o Schoen, head coach e general manager dos Giants, foi falado, irmão, beleza, você vai ficar, mas você vai ter um quarterback, ok? Você pode escolher quem você quiser. Traz o Russell Wilson, traz quem for. Véi, vai ter quarterback e você vai draftar. Se tiver disponível, você vai pegar, tá bom? Tá bom. E é isso. Então essa é a minha visão em relação a isso. Agora vamos para a quarta escolha, que é o Travis Hunter, wide receiver / cornerback, o Shohei Ohtani do futebol americano nesse momento, um unicórnio, porque é muito difícil um jogador fazer tão bem as duas coisas. No que ele é melhor? Cornerback. Eu vou falar sobre isso num vídeo que vai ao ar na semana que vem. Ele é um wide receiver ruim? Não. O Shohei Ohtani era melhor rebatedor do que arremessador. O Travis Hunter é melhor cornerback do que o wide receiver,
Mas assim como o Ohtani, ele é o que ele faz como segunda função bem acima da média. Na minha visão, o Hunter é o melhor wide receiver desse draft, inclusive. Em alguns momentos, quando ele está dobrado, por exemplo, eu senti que ele não fez um trabalho tão bom como wide receiver. Mas ele tem muita consciência da sideline, excelente ponto de ataque, indo atrás da bola. O atleticismo, obviamente, está lá. E como cornerback, ele é quase sobrenatural, porque a inteligência dele é absurda. Eu acho que, por mais que os Patriots já tenham o Christian Gonzalez e o Carlton Davis, você ter essa opção como cornerback, e aí você tem o Stephon Diggs e o Hunter no corpo de wide receivers para ajudar o Drake May, é 2 por 1. Eu acho que New England não pode passar essa possibilidade. E se o Abdul Carter e o Hunter não estiverem disponíveis, o que New England faz? Muitas possibilidades. Will Campbell, de LSU, para reforçar a linha ofensiva. Armand Membu, de Missouri, para reforçar a linha ofensiva, também seria uma possibilidade. Mesmo Ashton Jeanty, running back de Boise State, daqui a pouco eu vou falar sobre esses nomes todos, também pode ser uma possibilidade para os Patriots, tá? Eu só acho que o outro wide receiver, que está consensualmente no topo, o Tetairoa McMillan, de Arizona, esse eu acho que New England não escolheria na 4. Mas aqui fica com o Hunter. Nosso quinto escolhido aqui é o Mason Graham para o Jacksonville Jaguars. Eu preciso confessar que eu esperava coisas melhores desse front na temporada passada e eu sei que existem, teoricamente, mais buracos aqui no Jacksonville Jaguars. Então eu estou indo com a tendência do melhor jogador disponível, aqui na minha visão, tá? De todos os jogadores que ainda estão no board, o melhor para mim é o Mason Graham. Você ajuda os edges eu ia falar de Michigan, que é onde o Graham jogou, de Jacksonville a fazer um trabalho ainda melhor. Eu acho que esse front tende a ficar muito forte nessa próxima temporada com isso. Vale lembrar que os Jaguars jogam na divisão do Houston Texans, cuja maior fraqueza é a linha ofensiva. Então você reforça o seu front com um jogador que é muito bom também, o Mason Graham, um motor excelente. Às vezes ele fica travado em bloqueio duplo, tá? Eu vi isso um pouco no tape, mas um jogador que não desiste da jogada, que vai até o final pressionando o quarterback, também muito disciplinado contra o jogo terrestre, e eu acho que faz todo sentido na quinta o Mason Graham. Agora a sexta, e aqui a gente começa a falar uma das histórias mais interessantes desse draft, que é até aonde cai o Ashton Jeanty por conta do valor de running back, até porque a classe é boa, né? Vai ter muito bom running back sendo escolhido no segundo dia. Pois é, mas o Pete Carroll ama um running back. Hã? Que tal um bom running back para ajudar aí o Geno Smith no seu trabalho com o Las Vegas Raiders? E o histórico do Pete Carroll fala por si, né? Sempre teve times com uma porcentagem alta de jogo terrestre. O Ashton Jeanty de Boise State é o melhor running back dessa classe. Tem um probleminha aqui a colar com fumble, mas nada exagerado. É um jogador que produziu menos no jogo aéreo nessa última temporada, mas também porque não foi tão usado. Quando ele foi usado, tem uma jogada incrível contra o Washington State, por exemplo, que ele pula por cima, a lá Saquon Barkley, mas não de costas, né? Mas pula por cima do defensor aí dos Cougars. É um running back completo. E assim, o corte dele, o one cut dele, a visão dele, a explosão dele, jogador disparado com mais big plays pelo jogo terrestre, 2.600 jardas, é um negócio absurdo o que o Ashton Jeanty joga no futebol americano, e vai ter vídeo sobre ele também aí em breve, ou na semana que vem ou na outra. Então escolha dos Raiders. Sétima escolha aqui, eu fiquei muito na dúvida de ir com o Armand Membu, o offensive tackle de Missouri, mas eu fui com o Tyler Warren. Aí eu sei que muitos vão olhar e falar, putz, tight end no top 10, é arriscado, Kyle Pitts não rendeu. Mas olha o efeito do Brock Bowers nos Raiders no ano passado. Aliás, esse time dos Raiders com Jeanty e Bowers fica bem legal, hein? Olha o efeito do Brock Bowers. Foi basicamente o único jogador que realmente rendeu no ataque aéreo de Las Vegas e jogando quarterbacks abaixo. Você tem o Justin Fields de quarterback, ter um alvo como o Tyler Warren, que é o melhor tight end dessa classe, um alvo que não é tão ágil assim. Você não vê ele se movimentando com tanta fluidez, agilidade, mas em termos verticais, no sim, no meio do campo, na endzone é uma tremenda arma, ele tem muita consciência corporal de onde ele está na endzone, é um alvo muito seguro. Eu gosto muito do Tyler Warren, talvez mais do que a maior parte das pessoas. Tá aí um outro vídeo que eu acho que a gente precisa fazer, né? Jogadores que eu gosto mais do que o consenso e que eu gosto menos do que o consenso. Eu acho que considerando Justin Fields aí, eu não sei se eu iria com o Armando Membu nesse momento. É um cara que eu talvez esteja um pouco abaixo, né? Eu não sei se isso influenciou aqui no meu mock draft, mas enfim. Tá aí a escolha dos Jets, o Tyler Warren, que eu não vou dizer que é uma certeza, porque ninguém é certeza, mas depois de algumas escolhas de off-season equivocadas, Aaron Rodgers e tudo mais, e com o risco que eu acho que o Membu traz, seria interessante os Jets serem um pouco mais seguros. Eu estou pensando dessa forma aqui.
Oitava, Carolina Panthers, cuja defesa tomou 30 pontos com frequência no ano passado e precisa de ajuda. Que tal um jogador que é um híbrido e que pode ter um impacto muito grande como um playmaker? E aí eu tô pensando no John Walker, que é linebacker barra edge, não é pegada Hunter, tá? Mas é um híbrido, carro híbrido, o Walker. Vocês gostam de carro híbrido? Enfim. O John Walker, o tape dele é muito intrigante de assistir, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe se ele vai estar posicionado como off-ball, você não sabe se ele vai estar posicionado na linha, às vezes ele está posicionado na linha e aí ele recua para marcar o passe, às vezes ele fica em spy no quarterback. Então eu acho que isso mostra a versatilidade dele. Ele, porém, como off-ball linebacker, ou seja, jogador que joga no meio da defesa, Zach Baum, aliás, é um bom comparativo, Zach Baum, Fred Warner, ele às vezes ele se deixa enganar por fakes e pelo instinto dele. Tá? E às vezes eu vi no tape alguns jogadores passando por trás e ele ficando parado ou ele sendo agressivo. Essa é uma questão com os linebackers dessa classe, inclusive. Daqui a pouco eu falo sobre o Campbell. Mas, no geral, o atleticismo dele é fantástico, traz essa versatilidade. Eu acho que Carolina precisa de um upgrade na defesa e, portanto, a gente vai com o Walker aqui na 8. 9, Jalen Barron, de Texas. Um jogador bastante versátil, bom trabalho na marcação em zona. Acho que pode ser considerado um ball hawk, são 5 interceptações. Eu acho que a defesa do Saints precisa também dessa versatilidade que ele traz, dessa inteligência que ele traz e talvez os turnovers. Eu pensei muito em linha ofensiva aqui, pensei em forçar a mão com o Jackson Dart, porque obviamente o Derek Carr não é o futuro dos Saints e um contrato de calouro para um quarterback ajudaria o time sair desse cap hell que está e que se colocou e que vem se colocando. Completamente absurdo, né? Mas enfim, acho que o torcedor do Saints já acordou para o trabalho porco que o Mickey Loomis faz na gestão do cap, porque uma coisa é a Philadelphia fazer void year e ganhar o Super Bowl, outra coisa é o Saints não ir nem para os playoffs nos últimos 2 anos e continuar fazendo isso, enfim. E aí eu coloquei um cornerback aqui, que eu acho que é uma questão também, um jogador que pode jogar no slot no primeiro momento, como eu falei, traz versatilidade, e é uma escolha que talvez seja um reach, talvez seja um pouco mais cedo, mas eu vejo tantos buracos aqui no Saints que um cornerback, uma posição premium no top 10 eu acho que faz sentido. Agora vamos para o Bearzão. Offensive tackle, não sei. Pelas declarações recentes do Ryan Poles, eu senti um pouco de confiança no trabalho que foi feito na free agency, no reforço da linha ofensiva. Eu acho que o Ashton Jeanty, se estiver disponível aqui, é uma possibilidade para os Bears, mas eu vou com o Shemar Stewart, que é um dos prospectos mais interessantes desse próximo recrutamento. Shemar Stewart teve 1,5 sack no ano passado por Texas A&M e no outro também. A produção dele foi absolutamente irrisória. Mas também porque o resto da linha não ajudava muitas vezes, né? Muitas vezes eu vi no tape, como eu já falei em um outro vídeo, ele pressionando o lado direito, o quarterback escapando pelo lado esquerdo e ninguém chegando e ele ficando aí a ver navios. Muitas vezes dobrado, eu acho que isso é uma medida de força de um jogador no college football. Se você dobra um edge rusher, é um sinal muito importante no college. É um sinal de que o cara é respeitado, mesmo que a produção não esteja lá. Testou muito bem no combine, é um jogador que, em termos atléticos, é fenomenal. Tem que ter uma certa lapidação, um trabalho mais extenso, mais ferramentas no pass rush, mas considerando o potencial dele atlético, e eu peso bastante isso, eu acho que encaixa com os Bears. Até porque ele não vai ter uma responsabilidade primária no pass rush. Tem o Montez Sweat do outro lado. Ter o Montez Sweat e o Shemar Stewart torna esse front de Chicago mais interessante, ainda mais contra uma divisão com bons quarterbacks. Né? Um quarterback calouro, basicamente, que é o DJ McCarthy, não é calouro na teoria, mas na prática ele vai ser, e o Jared Goff, com uma excelente linha ofensiva, e o Jordan Love, que quando pressionado às vezes tem seus problemas. Então eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. 11ª para fechar esse primeiro bloco, o Armand Membou de Missouri, um jogador com tamanho adequado para a posição de offensive tackle. Eu não gosto muito do jeito que ele expõe o peito em alguns momentos e o trabalho das mãos, mas é quase que uma barganha aqui, né? Porque é o primeiro offensive tackle disponível. Já sei que muitos de vocês podem olhar e coçar a cabeça e falar, curte, o primeiro offensive tackle sendo só na 11. Pois é, aqui dessa forma saiu desse jeito. Acho que o Membou pode muito bem sair na 7. Vamos ver no meu próximo draft simulado. Mas é um jogador forte, um jogador com tamanho adequado, como eu falei. E São Francisco precisa de reforço na linha ofensiva. Isso foi pouco falado como foi problema para o Brock Purdy na temporada passada. O Trent Williams com 37 anos. Então, você tem um potencial atlético como esse, que pode ser lapidado eventualmente, como um sucessor ao Trent Williams, eu acho que é um plano bem interessante. Eu pensei no Will Campbell, mas o Will Campbell, que é o offensive tackle barra guard de LSU, que fez um trabalho excelente na proteção ao quarterback nos últimos anos lá nos Tigers, para mim, ele vai ser guard da NFL, por conta do tamanho do braço, tá?
A altura não é problema, mas o tamanho do braço para um offensive tackle sempre é uma questão. Então acabei deixando ele passar aqui para São Francisco. Vamos então para Dallas, vamos para o próximo bloco aqui do nosso draft simulado, que ficou bem longo, hein? Ave Maria. E Dalão, hein? O Marion Hampbell é possibilidade aqui? Meu WhatsApp está bombando. O Marion Hampton é possibilidade, running back de North Carolina. Mas as declarações recentes de um dos filhos do Jerry Jones deu a parecer que seria interessante um complemento ao CeeDee Lamb. E aí eu fiquei pensando, é um wide receiver 2, aí eu fiquei pensando, o que pode ser um bom complemento nessa classe? E aí pensando que Dallas pode draftar running back mais tarde, na segunda rodada, no segundo dia, e que o corpo de wide receivers, para além do CeeDee Lamb, foi uma questão nos últimos anos. Aí eu pensei, faz todo sentido o Tetairoa McMillan de Arizona sair aqui. Ele pode sair mais cedo, tá? Deixando muito claro. Mas é um jogador que o trabalho de recepção dele é uma coisa formidável, como ele amortece o passe, como o histórico de basquete dele e do vôlei também, eu acho que até ajuda a explicar isso. Um jogador que em campo aberto faz um trabalho fantástico, na sideline também um controle de corpo incrível, tem várias recepções incríveis na endzone, uma produção fora de série em Arizona no ano passado, e um atleta que eu acho que pode contribuir porque acaba sendo um complemento, né? O que o CeeDee Lamb faz melhor em termos de agilidade, de jardas após recepção, de atleticismo em termos de movimentação lateral, o McMillan ele traz uma fisicalidade maior, bolas contestadas, então pensando nesse encaixe aqui, pensando que Dallas pode pensar isso, eu fui com o McMillan saindo na 12, então primeiro wide receiver puro, né? Porque o Hunter é o wide receiver barra cornerback. Agora vamos com os Dolphins, que tem problema na linha ofensiva. A gente sabe do histórico de lesão do Tua Tagovailoa. E aqui eu não pensei muito não, aqui eu fui pelo Will Campbell. Porque, queira ou não, ele tem um histórico jogando como offensive tackle. E aí, se tiver lesão, se tiver incerteza, né, na posição, ele poderia jogar como offensive tackle. Ou se não, ele pode jogar no meio da linha como guard. Eu acho que como guard ele tem um futuro muito grande na NFL. E eu vou ter que dar uma acelerada aqui, porque senão o vídeo vai ficar com 1 hora, tá? Mas eu gosto bastante do Will Campbell como escolha do Miami Dolphins, faz todo sentido, tá? Um jogador atlético, com uma altura adequada para a posição, bom trabalho no jogo terrestre, inclusive, acho que isso é pouco mencionado. O grande problema é o tamanho do braço, né? E por que isso é importante? Por conta do alcance que o jogador tem no bloqueio, né, contra edges da NFL. Parece que eu estou dançando aqui, mas eu estou fazendo essa demonstração. Indianapolis Colts saiu do segundo tight end aqui, o Colston Loveland de Michigan, o torcedor dos Broncos. Eu queria que caísse até Denver, eu acho difícil que caia. O Loveland pode ser utilizado no slot, eu acho que isso pode ser interessante para Indianapolis, porque o corpo de wide receivers não é tão profundo, e eles vão ter provavelmente o Daniel Jones como titular em algum momento na temporada, então ter um alvo fácil para o Daniel Jones não se encrencar é uma boa. Jogador atlético, mas em alguns momentos a produção não apareceu, acho que mais pelo sistema de Michigan, com a vocação terrestre que os Wolverines têm, e ele não é um tight end muito bom bloqueando, tá? Sendo muito sincero. Então até por conta disso ele está um pouco mais abaixo aqui do que o Warren. Sai o Loveland então de Michigan na 14. 15, fiquei muito na dúvida se a gente começa a caça aos edge rushers. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, tem o Will Johnson caindo e pode ser considerado o melhor defensor disponível aqui, o Will Johnson de Michigan também. E aí eu coloquei o Will Johnson saindo para Atlanta. O Will Johnson é um jogador com bom atleticismo, marcação em zona é o forte dele, mas inteligência também. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, putz, mas ele já tem o A.J. Terrell, mas o histórico de Atlanta, e novamente aqui não é o que eu faria, eu acho que eu iria de edge rusher, mas o histórico de Atlanta é negligenciar a posição de edge nos últimos drafts. Eles trouxeram o Leonard Floyd, não sei se eles já estão contentes o suficiente, tem tudo para ser edge rusher ou alguma outra posição defensiva na minha visão. E aí eu fui com o Will Johnson. E agora começa a caça aos edge rushers. O primeiro que sai é para Arizona, que trouxe o Josh Sweat, mas que pode continuar endereçando a posição, e não, Calais Campbell não muda nada em relação a isso. Também chegou agora para terminar a carreira nos Cardinals. Michael Williams, de Georgia, um jogador que tem um atleticismo fora de série, mas a produção não apareceu. Ele precisa ser lapidado e ampliar a caixa de ferramentas no pass rush. Para Arizona faz sentido, eu bati muito na tecla no ano passado do pass rush dos Cardinals, que deixava a desejar, e por conta disso, eu acho que é a escolha mais adequada aqui, que imagino que é o que a Arizona faria. 17º Cincinnati Bengals, que tem toda essa questão com o Trey Hendrickson. E aí eu vou com o James Pierce de Tennessee. Não é o Titans, tá? Tennessee Volunteers, onde o Peyton Manning jogou. O Pierce tem um histórico fora de campo que pode fazer com que ele caia ainda mais, tá? Mas, para além disso, um jogador atlético, produtivo, que como um complemento ao Trey Hendrickson, que tudo indica vai ficar, faz sentido aqui. Eu acho que Cincinnati deve continuar investindo em defesa no draft, já que o dinheiro está indo para Ja'Marr Chase, T. Higgins e Joe Burrow.
vamos investir em peças defensivas nas primeiras rodadas dos próximos drafts, e o Pierce caindo aqui é o que tem de lógica, tá? Então o Pierce sendo a escolha do Cincinnati Bengals. Hendrickson de um lado, o Pierce do outro, ainda mais com o Herbert aposentando, faz aqui a lógica. Outras possibilidades, safety, também pode ser uma possibilidade, tá? Olho nisso. E falando em possibilidades, eu vou fazer um vídeo para os membros, rapidamente, falando sobre outras posições que os times podem escolher. Vai ter o vídeo de necessidades para o draft, claro, mas as outras posições também. Porque eu fiquei muito na dúvida em vários times, né? Por exemplo, Detroit. Detroit, eu coloquei um edge rusher, mas pode ser guard também, né? Acho que o histórico do time é muito nisso. Que mais? Minnesota, eu coloquei um jogador de linha ofensiva, não vou falar o nome dele, né? Senão é spoiler, mas pode ser safety também, pensando numa aposentadoria daqui a uns anos do Harrison Smith. Chega no final do draft, fica bem difícil. Então tem esse vídeo para os membros, tá bom? Seguindo, e aí eu vou ter que dar uma acelerada no final aqui da primeira rodada, porque como eu falei, senão o vídeo vai ficar muito longo e ninguém vai assistir. James Pierce 17, 18, Seattle Seahawks. Agora começa talvez uma leve caça a wide receivers, ou não? Não, de leve, de leve. Vamos ver, tem bons nomes ainda que vão acabar ficando disponíveis para a segunda rodada, mas todo ano isso acontece, né? Seattle Seahawks trocou o DK Metcalf, então a escolha aqui é o Matthew Golden, wide receiver de Texas, um jogador muito veloz, essa é a principal virtude dele, a velocidade, mas o Golden deixa um pouco a desejar no tamanho, né? 1,80 m, que para wide receiver não é o ideal, não pensem nele como um recebedor número 1, tá? Nesse aspecto, mas ele pode esticar o campo e trazer esse elemento que o DK Metcalf tinha, wide receivers diferentes, em termos de tamanho, claro, mas a velocidade e esticar o campo verticalmente é algo importante. E aí você tem um Cooper Kupp no slot e o Golden em profundidade, com o Jackson Smith-Njigba como flanker do outro lado. Eu acho que o corpo de wide receiver de Seattle fica bem interessante nesse aspecto. 19ª escolha, aí eu acho que é um casamento que foi muito feito para acontecer. O Jihad Campbell indo para o Tampa Bay Buccaneers, o Lavonte David volta para mais uma temporada, pode ser tutor do Campbell e ele vai precisar disso, porque é um jogador muito atlético, produtivo, só que às vezes os instintos dele acabam lhe traindo, tá? Então a agressividade é o linebacker missile, que eu chamo, sabe? Quando ele acha que a jogada é ali, aí ele baixa a cabeça, vai com tudo e ele erra. Então, às vezes eu vi um pouco no tape do Campbell em Alabama, mas com a tutelagem, claro, do Lavonte David pode ser uma boa pedida. Nossa, o draft simulado é um negócio que queima neurônio fazer, mas vamos lá. Faltam 3 nesse segundo bloco. O Marion Hampton agora para Denver. O Washington Gentry já saiu, o Leveland já saiu, o Tataroa já saiu. Então vamos com o Marion Hampton, um jogador que é o protótipo do running back físico, enérgico, correndo. A melhor virtude dele para mim é quebrar tackle. E eu sinto que esse é um jogador que o Sean Payton vai gostar. Mas o running back tem que ser na segunda rodada, ele não vai estar nem aí e ele vai pegar. A distância do Marion Hampton como prospecto para o Washington Gentry, ela não é tão grande como parece. Eu sei que todo mundo só fala do Washington Gentry por conta dos highlights, etc. Mas olho no Marion Hampton, que é o meu running back número 2, tá? E aí eu coloco ele saindo aqui para os Broncos. E não nenhum outro running back saiu nessa primeira rodada. Agora não temos troca no nosso draft simulado. Denver é outro time que pode descer, viu? Dependendo de quem estiver disponível. Não temos troca, então foi caindo, e o Pittsburgh Steelers, em meio à novela Aaron Rodgers, escolhe o Jackson Dart, que tem alguma questão com a força no braço, é um quarterback talvez de sistema, por conta do trabalho de um Ole Miss, a gente não vê muito ele fazendo progressão e tudo mais, mas que pode ser desenvolvido. E eu acho que é o terceiro quarterback da classe. Eu vejo elementos atléticos para que ele tenha esse desenvolvimento. Eu gosto da comissão técnica dos Steelers. E considerando que a gente tem em Pittsburgh Aaron Rodgers por 1 ano, 2, eu estou falando do Aaron Rodgers porque é a tendência que ele assine com os Steelers, não tem nada oficial. Os Steelers acabam tendo um pouco mais de barganha nessa negociação com o Rodgers. Antes do Rodgers assinar, ele falou assim, mano, já pegamos um quarterback, se vira aí, decide o que você vai fazer. E finalmente, a última escolha do segundo bloco, Jim Harbaugh é apaixonado por linha ofensiva e linha defensiva, por trincheiras e tudo mais. E a gente vai com o Dark Harmon aqui, um jogador que traz muito bife para essa linha defensiva dos Chargers, que não tem mais o Joey Bosa, traz de volta o Khalil Mack, e é uma linha defensiva que no passado, um front que no passado sofreu contra o jogo terrestre. Um cara como o Harmon, eu acho que pode, para alguns, ser considerado reach, eu acho que o alcance dele é exatamente esse e faz sentido com a tendência dos Chargers. Wide receiver, claro, também é uma outra possibilidade. Vamos para o último bloco, com a escolha dos Packers até o Philadelphia Eagles. Bom, Brasil, vamos lá. Green Bay Packers, que já trouxe guard na free agency. Eu acho que a tendência é continuar investindo em linha ofensiva aqui. Wide receiver é possibilidade? É possibilidade, mas com o Matthew Golden fora, porque eu acho que o que os Packers precisavam é um wide receiver
de velocidade para esticar o campo, ainda mais com o Christian Watson voltando de lesão. Né? E o histórico dos Packers, dessa diretoria, também não é draftar o wide receiver em primeira rodada, como a gente bem sabe. Então eu fui com o Calvin Banks, que está caindo aqui, um jogador que tem uma força física fantástica, offensive tackle, esqueci de falar, de Texas, mas que eu acho que o trabalho dele, dos membros inferiores, a força na perna, mas mesmo o trabalho de pés, eu acho que às vezes ele se enrola, precisa dessa lapidação, tá? Pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi, sendo sincero, ainda vou ver muita coisa nesse próximo mês, até o dia 24, até a primeira rodada, a transmissão do draft. Mas considerando aí os Packers com problemas em alguns momentos, o Jordan Love sob pressão, você deixar a linha ofensiva o mais reforçado possível e considerando também que o wide receiver não tem aqui nada muito fantástico para os Packers gastarem esse cartucho, Green Bay continua investindo em linha ofensiva para proteger o seu quarterback, que foi recém-pago aí no ano passado. Minnesota Vikings, fiquei muito na dúvida de colocar um safety, o Malaki Starks de Georgia, mas vamos com o Josh Simmons de Ohio State, falei certo. De Ohio State, caindo aqui e caindo em cotação por conta do histórico de lesão dele, mas é um jogador que eu acho que tem tudo para ser o futuro na posição de offensive tackle para os Vikings. Lembrando que quando o Christian Darrison machucou no passado, essa linha ofensiva caiu bastante de produção. E lembrando também que os Vikings precisam de ajuda na linha ofensiva, que não é ruim, mas porque tem um quarterback na prática é calouro, então todo reforço é importante. Olho em safety também para Minnesota. 25, Houston Texans, Donovan Jackson por conta de sua versatilidade, também de Ohio State, pode jogar no meio da linha, na ponta, lembrando que o Laremy Tunsil foi trocado para os Commanders, então é uma necessidade a mais aqui para o Houston Texans, né, que teve uma das piores linhas ofensivas da NFL no ano passado, e aí por conta da versatilidade, eu pensei, putz, acho que o Donovan Jackson faz sentido aqui. Para alguns pode ser o Rich, mas eu acho que faz sentido. 26, fiquei muito na dúvida do que fazer, mas saindo o Cooper Kupp, você ainda tem o Puka Nacua, e aí eu pensei numa trinca de Ohio State. O Emeka Egbuka, o wide receiver, que é muito polido correndo rotas e que pode fazer o papel que o Cooper Kupp fazia como um complemento aí ao Puka Nacua no meio do campo, né? Acho que o Sean McVay vai utilizá-lo muito bem nesse prognóstico. Tight end, muita gente fala, eu não vejo tão possível, ao menos que o Loveland caia até aqui. E aí defesa, linebacker, talvez seja um pouco cedo para os outros prospectos, até porque o Jihad Campbell já saiu, né? Mas olho em linebacker também em potencial. 27, os Ravens, o Starks caindo aqui, um jogador versátil que não pode... O alcance dele às vezes deixa a desejar na minha visão, em termos de velocidade final, mas é um dos melhores safeties que eu vi chegando no draft nos últimos anos, um atleticismo em termos de ponto de ataque, de ser ball hawk, de buscar a bola, e é um encaixe de versatilidade também. Você vai ter uma defesa com Kyle Hamilton e com ele. E lembrando que a defesa dos Ravens melhorou muito no ano passado quando o Kyle Hamilton foi para o fundo do campo. Então você pode deixar o Hamilton como free safety, que é uma terminologia que eu acho que não faz tanto mais sentido na NFL, mas ele isolado no fundo do campo em algumas jogadas, e o Stark fazendo roaming ali, indo em várias funções pela versatilidade dele. Eu gosto bastante dessa escolha aqui para Baltimore, um time que drafta muito bem e que aproveita oportunidades, como os Eagles, né? Muitos falam dos Eagles, mas os Ravens isso acontece bastante também. Detroit tem a volta do Aidan Hutchinson, que a gente não sabe de fato como volta. E eu pensei muito em guard, mas talvez guard dá para deixar um pouquinho para depois. Eu tenho essa filosofia, eu acho que muitos times acabam tendo, mas olho nisso. Donovan Ezeiako, aqui com uma primeira passada fantástica, edge rusher, para ser um complemento ao Hutchinson. E tem a dúvida de como ele volta, né? Então também é uma boa você reforçar aqui, assim como os Bears fizeram, o front pensando nos quarterbacks que os Lions jogam contra nessa próxima temporada, tá? E também para dar uma aliviada na defesa, que joga bastante homem a homem. Eu não sei como ela vai jogar nesse ano sem o Aaron Glenn, que agora é técnico dos Jets, mas se você pressiona bastante o quarterback, você tem oportunidades aí de fazer ele soltar a bola não tanto como deveria. E você protege um pouco a defesa, que é agressiva, jogando no homem a homem. Detroit, uma das maiores porcentagens de man-to-man da NFL. Buffalo, fiquei bastante na dúvida, e aí eu falei, putz, eu acho que eles podem arriscar. Isaiah Thomas, de Florida State, é um jogador cornerback que não é muito experiente, mas que tem o protótipo da posição que eu acho que é importante, que é a altura para cornerback. Ele tem 1,87 de altura, atleticamente é muito bom, não é tão refinado, mas aí estou confiando no trabalho do Sean McDermott, que nesse aspecto é muito bom desenvolvendo os jogadores. Os Bills que não têm realmente um cornerback de talento desde o Tre'Davious White, do auge do Tre'Davious White e antes o Stephon Gilmore, mas principalmente o White, então acho que Buffalo pode investir aqui em cornerback. Eu pensei em wide receiver, mas os nomes que tem disponível aqui não acho que vai mudar muito a cotação do dólar, e o time já investiu em wide receiver no ano passado, né? Lembrando, e pensei em edge rusher, mas o time contratou o Joey Bosa, então não faria tanto mais sentido. Para terminar, desculpa, pulei o Washington.
Desculpa, acontece. Pulei o Washington. Fui de Detroit para Buffalo porque tinha uns espaços a mais aqui. Peço desculpas. Washington Commanders. Nick Emmanwori, de South Carolina, safety, que tem bastante velocidade. Protótipo de altura é o forte dele. Mas o alcance deixa um pouco a desejar, tá? Que é jogar no fundo do campo. Mas eu acho que o Washington precisa dessa versatilidade na defesa. Foi um time que em alguns momentos eu vi big plays acontecendo. E você tem um Bobby Wagner ali no meio, tem um jogador com o atleticismo do Emmanwori, eu acho que tem tudo para fazer sentido aqui para Washington. Olha um wide receiver também, mesmo que o Deebo Samuel tenha chegado. Kansas City, então vamos para 31, vamos com o Josh Connelly de offensive tackle, Kansas City. Sim, eu sei que o time investiu na free agency, mas nada que mude a cotação do dólar também. Eu adoro essa expressão. Move o ponteiro, também é uma expressão boa. Jogador muito bom no segundo nível, em bloqueando. Eu acho que ele pode ter mais lapidação na parte técnica, mas em termos atléticos faz sentido aqui para Kansas City, pode se dar o luxo, vamos dizer assim. O time que perdeu o Joe Thuney, então a linha ofensiva faz sentido ainda mais. E left tackle foi o grande problema dos Chiefs no final do ano passado. E para terminar, tem um jogador caindo aqui no board que não vai passar de Filadélfia, que não deixa bons jogadores passarem. Né? O Howie Roseman não vai deixar isso acontecer, que é o Mike Green, edge de Marshall. O Mike Green, ele tá caindo aqui nesse board, tá caindo nessa simulação por conta do tamanho dele, por conta do tamanho do braço, da altura e tudo mais, que para edge rusher muitas vezes é um problema. Mas vamos lembrar o histórico dos Eagles, que tiveram sucesso com jogadores assim no passado. O Haason Reddick, por exemplo, foi bastante produtivo com os Eagles e eu acho que pode ser o mesmo com o Mike Green, que teve 16 sacks no ano passado. Um jogador simplesmente elétrico, tá? E eu acho que em Filadélfia é um encaixe tremendo e tem tudo para, se isso acontecer, dar muito certo. Olho interior de linha defensiva para os Eagles, até porque o Milton Williams saiu, foi para New England. E olho em wide receiver 3 para os Eagles também. Falando em tudo isso, eu vou fazer um vídeo para os membros amanhã, ou ainda hoje, vamos ver se dá tempo, com as outras opções, o que eu vejo acontecendo aqui na simulação, como um mock draft B, vamos dizer assim. Não vou fazer uma por uma, mas citar possibilidades aqui, movimentações no board e tudo mais, pra gente ficar de olho, tá bom? Gente, obrigado pela sua audiência, obrigado quem assistiu até o final, quem assistiu inteiro. Um beijo carinhoso para todos vocês, a gente volta com mais conteúdo em breve. E se você quer ajudar o canal de alguma forma, considere ser membro, assine o Like Plus, venham conosco, tá? Para os membros, eu estou fazendo vídeos exclusivos falando especificamente dos times, o que eles podem fazer. Já fiz de São Francisco, vou tentar nessa quinta, ou no máximo amanhã, fazer Las Vegas e Chicago, acho que vou soltar hoje ainda, se Deus quiser. E aí a gente segue com mais times. Vou tentar fazer pelo menos 15 times, tá? E aí eu abro enquete para os membros escolherem qual time eu vou fazer e tal. Então é sempre bacana nesse aspecto, tá bom? Beijo carinhoso para vocês, fizemos todo o mock draft que podíamos. E a gente se vê aqui. Beijinho, beijinho.